Então, falar de manifestações pra mim é sempre uma coisa que vem, porque assim, foi uma coisa que surgiu com a gente era muito cuidadoso. A gente, em todas as manifestações, a gente tomava um cuidado desgraçado pra elas não parecerem uma micareta ridícula. Porque uma das coisas que tinham nas manifestações era caminhões de som com pessoas que não tinham o que falar. Os outros movimentos, uma parte das vezes, o caminhão de som deles ficava tocando música, ficando, que país é esse? E aí os caras adequaram pra temas de manifestação. E eu falava, cara, isso aqui não é para as pessoas dançarem. As pessoas vêm aqui, tem que vir aqui pra sair com raiva. Elas têm que entrar com raiva, elas têm que sair com raiva. Não é uma maneira de ficar feliz. Isso aqui é pra gente mobilizar. E a gente tomava um cuidado, as nossas manifestações todas. Não tocava música. A gente proibia, a gente entrou na justiça pra proibir gente defender intervenção militar nas manifestações. Sério, o cara ia botar um caminhão de som defender intervenção, a gente entrava na justiça pra proibir. E, cara, isso tudo se transformou, assim, numa das coisas mais ridículas que existem, que é essa micareta bolsonarista, em que senhores e senhoras de idade que continuam alucinados, levam aqueles cartazes engraçados. Eu vi ontem um cartaz que era assim, ó, Bolselon Trump. Ele criou uma trinca, né, uma entidade que chama Bolselon Trump, né? Então o Bolselon Trump, ele representa tudo o que é de bom, né? Esse aí, você achou? O Bolselon Trump, né? Tem o Tramponaro Musk. Tramponaro Musk. Então o Bolselon Trump Tramponaro Musk, ele é o bem. Então o bem venceu porque é maior. E veja, você vê que aquele senhor tá num ato de devoção ali, com o Bolselon Tramponaro Musk, cara. O que a gente fala, cara? Eu tento manter a sanidade, calma, mantenha a compostura, mas é difícil, galera. É difícil porque essas pessoas sempre existiram. A gente fazia questão naquelas manifestações de mostrar, gente, não embarque na franja. Não embarque na franja, a franja é maluca. Porque é uma franja que cruza várias linhas. Ela cruza a linha da racionalidade, ela cruza a linha do absurdo, ela cruza a linha do ridículo. Porque é uma linha do ridículo, sabe? Quando você tá em público com outras pessoas, você tem que evitar cruzar a linha do ridículo. Você tem que ter certo decoro para que aquele ato possa ter efeito. E não tô falando em se fazer de sério. Você pode rir de si próprio. Mas existe uma coisa em que é rir de si próprio ou ser ridículo de maneira involuntária. Então quando a gente levou, por exemplo, a carreta furacão, lembra da carreta furacão? Aqueles caras que dançam na carreta? A gente levou a carreta furacão numa manifestação Foi na votação do impeachment. 17 de abril de 2016, a gente levou a carreta furacão para humilhar e comemorar a vitória sobre a Dilma. Tipo, vai ter uma festa com a carreta furacão no nosso caminhão de som para comemorar que a Dilma caiu. E isso é não se levar a sério. Não sei se vocês entendem o ponto. Agora, quando um cara, ele põe um cartaz se levando a sério, como é que é? Bolselon Trump Tramponaro Musk. Eu gosto muito que ele não conseguiu encaixar o Donald do Donald Trump. Então, enquanto ali você tem Elon e Musk, nos outros ele não consegue. Tô confuso. E o cara bota um negócio desses, e isso, por que eu tô botando isso? Porque isso é emblemático da mentalidade. A mentalidade das pessoas que estavam ali é essa mentalidade. A mentalidade assim, idolatria a figuras exteriores que tem, vamos comentar aqui, desprezo por nós. O Trump, ele tem desprezo por nós, e não é o desprezo assim, ele é um cara mau, não, ele diminui porque aquilo não é importante. E por não ser importante, mesmo o tamanho que você demandaria a importância dele, o tamanho brasileiro na cabeça dele, é diminuído, porque ele tem o Brasil como um país de terceiro mundo sem muitas potencialidades. Então, ele vê a gente como um cucarate. Então, você ficar esperando muito esse cara te torna ridículo, te torna meio patético. E essas pessoas não entendem, né? Elas acham que é como se fosse uma cruzada internacional pelo bem, sabe? Por Deus. Tipo, o Musk não é religioso, cara. O Trump não é religioso. O Bolsonaro não é religioso. Aí fica com de Deus, tá aqui pelo Brasil porque é o bem, é o mal. É como se fosse assim, a turma da intervenção militar, que nós entramos com a ação para que ela não aparecesse na manifestação, ela ganhou. E é verdade, essa turma ganhou com o Bolsonaro. O Bolsonaro representava, ao fim de tudo, a mentalidade do cara da intervenção militar, do tiozinho maluco. Foi mais uma manifestação do tiozinho maluco. E o que é o problema? Aqui eu vou falar, assim, todo mundo sabe, a gente já decretou a morte das manifestações há muito tempo. Tanto que às vezes falam pra gente, Renan, tá na hora da gente sair às ruas contra o governo do PT. Pra quê? Pra fazer uma manifestação de verde e amarelo? A manifestação de verde e amarelo vai ter essa turma aí, Bolselon Trump contra o comunismo. Show comunismo. Isto não tem mais potencial de alterar nada. Não é mais novidade. Novidade foi em 2013. Isso foi novidade até 2017, 18. Morreu depois. Morreu porque a partir do momento que as manifestações se tornaram um ato de demonstração de adesão à crítica ao político Bolsonaro, não há mais o que ser feito. Porque basicamente é um ato, é um comício do Bolsonaro. Um movimento de massa, ou melhor, algo novo que use ruas, precisa ser necessariamente novo e ter pessoas novas. E eventualmente não tem que ter a gente. Porque a gente fez aquelas manifestações de 15, 16. Pra ter algo novo, precisa ser novo mesmo. E você tem que entender, isso aqui não vai mudar nada. E é isso. É muito bom, um político botar 25 a 30 mil pessoas saindo de casa num domingo pra ir lá, ficar cultuando ele. Isso mostra a grandeza, em termos de números, né, do Bolsonaro, não como homem, claro. E é isso, mostra uma força política de um nicho que ele ainda mantém ao redor dele.
E só, nada além disso. A política já entendeu que as manifestações, elas são a representação da quantidade de adesão e de energia cívica que o seu adversário político tem. Então, se um cara do centrão ou de esquerda tá vendo uma manifestação de direita, ele tá falando, ó, a direita tá engajada ali. É a direita, não é a população como toda. Pra ser a população como toda, ou seja, pra ser um fenômeno novo, espontâneo, como foi 13 e como foi o susto de 14, 15, 16, precisa ser algo novo. A manifestação mudou muito. Uma das coisas que as manifestações têm hoje, elas têm um locutor, tipo locutor de rodeio, que fica, e é isso aí, contando com a presença do deputado tal, do deputado fulano de tal, o deputado fulano de... Eles ficam narrando. E aí quando vem um discurso de um político, eles põem fundo sonoro, tipo música épica de trailer de filme brega. Então fica lá o Bolsonaro falando, sei lá, tocando a música dos Transformers atrás. Sabe, como se ele estivesse falando algo muito épico, sem nenhuma capacidade oratória. Então fica tocando música épica dele. Ah, olha só, agora o TSE... Agora tá bom, tá? Aí, como se tivesse... E não tinha discurso nenhum, ali tinha nada. É um homem limitado fazendo discurso limitado. E isso, novamente, isso tira tanto a nossa energia em fazer algo novo. E isso me drena. Isso me drena porque, puta que pariu, cara. Aquilo que a gente começou, deu nisso. Sabe aquele meme, primeiro a gente começa, depois a gente evolui? Eu olha, quando começou e como tá agora. Pô, piorou muito. Tá incomparavelmente pior. Isso aí é um hospício. A real é assim, o Bolsonaro não deveria ter feito essa manifestação. Mas ele viu algo que é o seguinte, a turma que eles chamam de intergalácticos, são bolsonaristas oportunistas, está tentando se desacoplar dele e ficar assim, ó, existe a direita, tá? A direita não precisa do Bolsonaro e ela tem novos líderes. E aí o Valdemar naturalmente quer o sucesso dessa turma e os Bolsonaro já perceberam. Eles tomaram a manifestação para si, para não deixar outras pessoas crescerem para além deles, porque... Qualquer mobilização popular precisa sempre estar sob a batuta do Bolsonaro. O Bolsonaro tem o entendimento de que o ato manifestação, o ato público de manifestação, é uma cerimônia política de culto a ele. Então, essa cerimônia, ela não pode ser para outro deus, para outro herói. Se ela for para outro herói, ele, Bolsonaro, ele se esvazia por completo, porque cai a ideia de que ele mobiliza o povo. Então, ele precisa que a manifestação seja personalíssima. E ele precisa que todo mundo se submeta a ele. Falar o seguinte, olha, o Bolsonaro, assim, ele acelerou o processo de prisão dele uns 30%. Né? Ele aumentou a intensidade. A aceleração do processo de prisão tá dada. O Xandão viu as imagens, mano, deu risada. Porque o Xandão é o contrário do Bolsonaro, né? O Xandão, ele é seria muito legal se o Xandão estivesse no lado bom da força. Porque ele é um cara decidido, implacável, ele é um cara cheio de energia. E o Xandão viu aquilo lá depois de fazer a musculação dele, num domingo, depois de estar todo bolado, e falou, puta que pariu, esse cara tá com nada. É isso? É isso que eu vou enfrentar? Que eu vou falar, o povo vai sair para me salvar. É isso? Isso é tão psicodélico que no caminhão dele tem uma foto do Trump. Fight, fight, fight. Que destino do Brasil? É uma colagem de memes e símbolos ali, aleatória. Aí é Trump. Isso é bizarro, cara. Um movimento político, uma causa política que ela toda é desajeitada, ela toda é errada, ela é toda improvisada. Ela não vai te levar a lugar nenhum, cara. Não há sequer um cuidado em passar direito a mensagem, porque o objetivo é parecer rude. É feio o discurso, é feio como ele se apresenta no caminhão, é feia a música de fundo, porque é tosco. Assim como é tosco o projeto de governo, assim como é tosco o discurso, assim como é tosca a atividade parlamentar. Se fosse assim um feio programado, mas o trabalho fosse complexo, o trabalho fosse bonito, o trabalho fosse bem feito, você fala, tem de ter uma estratégia, mas não é. O feio, o errado, o imoral, se manifesta em todas as ações desses caras. Então tudo é necessariamente feio, ruim, tosco, tudo é mentiroso, cansa. Porque parece que a resposta que querem dar para esse problema todo é a resposta da feiura. O brasileiro encara a cultura nossa de massa, então ele encara, sei lá, a música do Gustavo Lima e a figura do Neymar como norma, não sei se você entende. O pastor picareta, o vendedor de curso, todos esses erros que a gente vai tomando, as pessoas começam a criar um valor afetivo pelo erro. Então você começa a achar que aquele erro, aquilo faz parte dos meus afetos, porque ser brasileiro é sobre isso. Não é sobre isso, cara. O feio, o errado, ele tá presente na tua vida o tempo todo, cara.